Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Morrinho, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos trabalhar com a aula 40 da apostila 3 sobre comércio mundial e do Brasil. Originalmente eram duas aulas e por essa situação de pandemia tivemos que adaptar o material e transformá-la em uma aula só. Portanto, trata-se de uma aula bem mais densa do que normalmente a gente costuma trabalhar, um pouquinho mais cansativa do que o normal. Vamos focar bastante na questão do comércio mundial, principalmente no tema atual da guerra comercial entre Estados Unidos e China, e trabalhar alguns detalhes que se destacam no comércio brasileiro. Me acompanhem nos próximos slides para que depois vocês façam os exercícios e desenvolvam bem esse conteúdo. Para nós começarmos então a nossa conversa a respeito de comércio mundial, é super importante a gente entender como que as trocas comerciais se dão ao redor do planeta. Hoje, no mundo globalizado que vivemos, praticamente todos os países, em maior ou menor grau, participam desse comércio internacional. Mas o que comercializam? Para entender essa comercialização, a gente tem que olhar para a divisão internacional do trabalho. Divisão do trabalho nada mais é do que compartimentar uma determinada tarefa para se chegar em uma totalidade de situação. Quando eu falo em uma divisão internacional do trabalho, o que eu quero dizer com isso? Países não conseguem produzir absolutamente tudo aquilo que sua sociedade, sua economia necessita. Ou seja, países acabam se especializando em produzir determinadas mercadorias e acabam exportando essas mercadorias que se especializaram, tamanha a sua produção. E aquelas mercadorias que não têm capacidade técnica e econômica de se produzir, acabam comprando de outros países que se especializaram nas mesmas. Ou seja, há uma troca entre esses países em termos de mercadorias que complementam, turma, as suas respectivas necessidades. Nesse sentido, quando a gente olha para o comércio mundial, a gente pode pensar em dois grandes conjuntos. O conjunto dos países mais desenvolvidos e o conjunto dos países menos desenvolvidos, porém industrializados. Outros nomes que podem aparecer: países centrais, para esses países mais desenvolvidos e industrializados, países emergentes, semiperiféricos ou subdesenvolvidos industrializados, no qual esse segundo conjunto que você vê na cor amarela é o conjunto no qual o Brasil se encaixa. Esse mesmo tipo de relação a gente podia ver na história entre metrópole e colônia, países industrializados, países não industrializados, até chegar a essa configuração da atual divisão internacional do trabalho. E o que a gente percebe no comércio dentro dessa divisão internacional do trabalho? Olhando inicialmente para o lado dos países centrais, os mais desenvolvidos industrializados, são países de uma industrialização mais antiga, que tem nessa industrialização uma capacidade tecnológica mais significativa. Então, normalmente, são grandes exportadores de produtos industrializados de alta tecnologia, o que traz um retorno financeiro bastante significativo. São grandes produtores e exportadores de matérias-primas, Morrinho? Não necessariamente. Alguns deles podem se destacar. Por exemplo, os Estados Unidos é um grande exportador de matéria-prima, mas, em geral, não são países que exportam um grande volume de matéria-prima. O que acontece com a matéria-prima nesses países? Eles, na verdade, importam, porque quem se especializou em produzir essas matérias-primas, sejam elas agrícolas, da pecuária ou da mineração, foram os emergentes ou semiperiféricos. E essas matérias-primas, cuja cotação de preço se dá nas bolsas de valores, nós chamamos genericamente de commodities. Então, a grosso modo, que tipo de troca a gente tem? De produto industrializado por matéria-prima. É histórica isso. Vocês veem história desde o início da colonização do continente americano, desde a colonização brasileira. Mas é importante frisar que esses países hoje emergentes, semiperiféricos, passaram por um processo de industrialização. E se eles passaram por um processo de industrialização, hoje eles também têm capacidade de exportar produtos industrializados. No entanto, são produtos industrializados com uma carga tecnológica relativamente menor, portanto, com um valor agregado à mercadoria relativamente menor. Posso dar um exemplo tranquilo. O Brasil, enquanto exportador de commodities, exporta minério de ferro, manganês, bauxita, petróleo, coisa que vocês acompanharam nas aulas da Frente 1 e algumas aulas comigo também, em especial de fontes de energia. Do ponto de vista agrícola,
Exportamos soja, milho, algodão, café, cacau. Quer dizer, já estudamos isso. São produtos agrícolas do setor primário, ou minerais do setor primário. E de produto industrializado de valor agregado mais baixo? Aí a gente tem uma capacidade, por exemplo, de produzir aço, de produzir papel, celulose, roupa, calçado. Tem grande tecnologia embutida? Não. Então, em geral, é esse perfil. Vale ressaltar que o Brasil tem alguns bens industrializados de maior valor agregado. A gente exporta avião, por exemplo, a gente exporta automóvel, a gente exporta produto eletrônico, mas isso tem um peso muito pequeno dentro da nossa balança comercial. Para além dessa questão do comércio de mercadorias, é importante frisar também que dinheiro circula globalmente. E como que ele circula? Normalmente há uma concentração maior desse capital nos países desenvolvidos, que vem para os subdesenvolvidos na forma de empréstimos. Até porque os subdesenvolvidos têm economias mais vulneráveis. Vem na forma de investimentos de empresas transnacionais, que se instalam nos subdesenvolvidos buscando vantagens competitivas, e que vem na forma de tecnologia, porque há uma primazia tecnológica maior dentro desses desenvolvidos. Mas se dinheiro vem, dinheiro volta. E de que forma que esse empréstimo volta? Empréstimo volta na forma de juros, além do próprio pagamento do empréstimo. Investimentos realizados voltam na forma de lucros, enquanto que o pagamento pelo uso dessa tecnologia tem um nome que chamamos de royalties. Então, quando a gente pensa, turma, em bens ligados à indústria farmacêutica, indústria química, à indústria de eletrônicos, nós compramos tecnologia e pagamos pelo uso dessa tecnologia. Mas, Morrinho, e o resto dos países subdesenvolvidos? Eles não participam do comércio internacional? Participam, mas o peso desses países é um peso pouco significativo. O que a gente percebe desses países? Que são países, em geral, periféricos na economia mundial, que são aqueles países subdesenvolvidos, mas que não tiveram uma grande industrialização, que basicamente têm uma economia dependente de matérias-primas, e vão exportar essas matérias-primas, e que no que diz respeito aos capitais, ficam sempre numa situação mais vulnerável, de devolver juros para aqueles países que emprestaram dinheiro, de devolver lucros para aqueles países e empresas que investiram, e de devolver royalties em relação ao pagamento pelo uso de tecnologias. Quando a gente pensa no Brasil, a gente vai colocar o Brasil dentro desse grupinho dos subdesenvolvidos industrializados. E pensando no Brasil, qual é a situação do Brasil especificamente nessa divisão internacional do trabalho? Exportamos commodities, exportamos produtos industrializados de baixo valor agregado e estamos sujeitos a essa dependência de capitais. Beleza, mas algumas coisas estão acontecendo e que a gente já estudou. O Brasil hoje tem uma forte tendência à desindustrialização, ou seja, o peso da indústria na nossa economia tem se tornado menor, e isso reflete nas nossas exportações. À medida que a gente produz menos bens industrializados, a gente exporta menos bens industrializados. E o peso do setor primário, ele volta a aumentar. Por que ele volta a aumentar? Porque ele já foi muito importante na nossa história. Até a gente se industrializar, dependíamos exclusivamente do setor primário da economia. Foi com a cana, foi com o café, foi com o minério, foi com borracha, certo? Então, o setor primário ele volta a ter uma importância muito grande e é um setor, turma, que a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque ele produz bens de baixo valor agregado. Quer dizer que para ter um saldo legal na balança comercial, a gente precisa exportar num volume muito significativo. Então, a desindustrialização acaba contribuindo para que menos bens industrializados participem da pauta de exportações, como eu coloco no segundo tópico, e a reprimarização representa aí esse aumento da participação de bens agropecuários e minerais nessa mesma pauta de exportações. Beleza? Então, um primeiro cenário aí para a gente analisar o comércio mundial e um pouquinho já do comércio do Brasil. Mas diante de um comércio, turma, tão complexo, o que a gente tem que ter em mente? Que é preciso organizar muito bem esse comércio para que ele seja justo em todos os países. Para isso, existe uma entidade internacional que tenta regulamentar esse comércio, que é a Organização Mundial do Comércio, que a gente vê no próximo slide.
A origem da Organização Mundial do Comércio se dá num momento bem interessante da história mundial. E que momento que é esse? É o momento quase final da Segunda Guerra Mundial, em que ocorre a Conferência de Bretton Woods, em New Hampshire, no nordeste dos Estados Unidos. Quando a gente tem essa Conferência de Bretton Woods, mais do que criar uma entidade que pudesse regulamentar o comércio internacional, a ideia era refundar a economia capitalista para depois da Segunda Guerra. É importante lembrar que a crise de 29 havia acontecido pouco tempo antes, que a própria Segunda Guerra mostra um cenário de destruição de uma área muito próspera economicamente, que era a Europa Ocidental, bem como o território japonês. Então, refundar o capitalismo, reestruturar o capitalismo, era o seu grande propósito. O que acontece na Conferência de Bretton Woods, que vai além da Organização Mundial do Comércio? Um primeiro fato que eu acho legal a gente lembrar, porque talvez nas outras frentes você já tenha ouvido falar, ou em aulas anteriores você tenha ouvido falar, né? Duas entidades hoje vinculadas à ONU foram criadas na Conferência de Bretton Woods. O BIRD, que é o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, que hoje a gente chama de Banco Mundial, e tem como finalidade financiar obras para a geração de desenvolvimento econômico, atuar em países que passaram por tragédias, catástrofes naturais em seu processo de reconstrução. E, ao mesmo tempo, a criação do FMI. Esse já é um pouquinho mais famoso, o Fundo Monetário Internacional, que funciona como uma grande poupança mundial para tentar manter a economia estável, sem grandes percalços ao longo do seu caminho. Duas entidades hoje que estão vinculadas à ONU e de suma importância para a manutenção do sistema financeiro global. Aqui na imagem, só para vocês terem ideia, aparece Lord Keynes, o pai do keynesianismo, importante doutrina econômica que vigorou nessa primeira metade do século XX, a partir da década de 30 principalmente, até mais ou menos a década de 70. Uma segunda medida importante que a gente pode citar ligada a Bretton Woods foi a mudança do lastro das moedas mundiais. Até então, a medida da riqueza das moedas mundiais era a quantidade de ouro que um país possuía. E a gente falava do padrão ouro existindo até então. Mas a gente tem que lembrar que o ouro é um recurso mineral que não se renova. É um recurso mineral que existe em caráter finito no nosso planeta. E como a produção de riqueza ela não pode ter limite, ela não pode ser finita e se entende algo infinito, existe então a necessidade de mudar esse lastro. E os Estados Unidos, ao proporem essa conferência, para reorganizar o sistema capitalista mundial, vão fazer a seguinte proposta: converter o valor do ouro em dólar e tornar o dólar a moeda de lastro de todas as outras moedas mundiais. Só de curiosidade, a unidade de medida escolhida foi uma onça, que equivale a 31 gramas mais ou menos. E o governo americano pagaria 35 dólares pela onça do ouro. Isso fez com que as reservas de ouro norte-americanas se tornassem muito grandes. Isso fez com que a moeda americana se tornasse a grande referência mundial. E isso contribuiu muito para que os Estados Unidos tivessem essa posição hegemônica enquanto potência econômica no período da Guerra Fria e nesse período atual de nova ordem mundial. Hoje, obviamente, esse lastro ele já não é mais oficial, mas ainda há uma referência muito forte no dólar enquanto moeda de referência para as outras moedas nacionais. E o que nos interessa de fato pensando em comércio? A entidade que precedeu a Organização Mundial do Comércio foi criada no contexto de Bretton Woods. Por mais que apareça, que Bretton Woods surgiu no ano de 1944, foi realizada no ano de 44, e que o GATT, órgão que antecedeu a Organização Mundial do Comércio, seja de 47, foi dentro da Bretton Woods, dentro da Conferência de Bretton Woods, em que houve a ideia de um acordo, de um tratado, em que regras comerciais pudessem ser seguidas e tornar o comércio internacional mais justo. Esse conjunto de regras virou um documento chamado GATT. GATT em inglês, General Agreement, para Acordo Geral, Trades and Taxes. Estou craque no inglês hoje, Trades, trocas, taxes, tarifas. Então, é o Acordo Geral de Comércio e Tarifas. Ou seja, uma série de regras sobre como as práticas comerciais deveriam acontecer, que tipo de tarifas deveriam ser cobradas dentro dessas regras vigentes. Os países participantes da Conferência de Bretton Woods, o que inclui o Brasil, 44 países, são aqueles que assinam inicialmente o GATT.
formando uma espécie de um clubinho exclusivo em que regras comerciais são mais explícitas e que quem se submete a essas regras passa a ter uma facilidade maior em realizar essas trocas comerciais. Com o passar do tempo, o que foi acontecendo? Mais países foram aderindo a esse GATT, até no interesse, de poder participar mais ativamente do comércio internacional. E à medida que esse comércio foi se tornando cada vez maior, cada vez mais complexo, surgiram necessidades de reformular as regras de comércio, tornar o comércio mais justo, seguindo instrumentos mais claros, mais modernos, de julgar disputas comerciais, de estimular, relações comerciais. Por isso, no ano de 1995, o que era um tratado, o que era um acordo, como é o GATT ou como era o GATT, vira uma entidade muito mais complexa que essa que a gente conhece hoje, a OMC, Organização Mundial do Comércio. E o que faz a OMC? Quais são os seus principais propósitos? O primeiro propósito parece bastante óbvio, é estimular o comércio entre as várias nações que participam dentro dessa organização. Ao mesmo tempo que se incentiva, é importante que esse incentivo seja baseado em regras muito claras. Mas quando a gente tem regra dentro de uma determinada situação, nem sempre as regras são cumpridas. É assim na nossa vida social, Regra de trânsito, regra de convivência na escola, agora com a pandemia, regra de isolamento social, mas regras nem sempre são obedecidas. E como dentro do comércio mundial não existe uma entidade que teoricamente possa fazer o julgamento, quem ocupa essa lacuna enquanto entidade vai ser justamente a OMC. Então, além de incentivar e regulamentar as trocas comerciais, quando surge uma disputa comercial, quando há algum tipo de violação de regra dentro do comércio internacional, a OMC tem esse poder de olhar para essa situação, julgar essa situação, dar ganho de causa para uma determinada nação ou grupo econômico e conferir àquele grupo prejudicado o direito à retaliação comercial. Ou seja, se eu me sentir prejudicado por uma determinada prática comercial em relação a um determinado país ou produtores de um determinado país, eu passo a ter direito a retaliar comercialmente esse país para compensar as perdas que eu tive. Então, é assim que funciona o julgamento de relações comerciais internacionais. Mas, Morrinho, tem muito problema nessas relações comerciais? Tem alguns problemas, alguns estão escritos aí nessa imagenzinha que eu coloquei logo abaixo da imagem do Keynes, mas que os mais importantes eu trago aqui para vocês. Quais são eles? Primeiro, a política de subsídios econômicos, principalmente subsídios agrícolas. O que é subsídio? Subsídio não é empréstimo. Subsídio, turma, é transferência de capital para um determinado setor econômico. Então, vamos pensar no setor agrícola. Lá atrás, quando trabalhamos com agricultura, falamos do Farm Bill nos Estados Unidos, falamos do PAC, Política Agrícola Comum da União Europeia, em que parte do orçamento da União Europeia, parte do orçamento norte-americano é destinado aos seus produtores rurais. Com qual intenção? Fazer com que eles permaneçam no campo, produzindo no campo. Para garantir o quê? Para garantir alimento para a sociedade, para garantir matéria-prima para a indústria. Esses produtores, ao receberem esse capital, têm mais condições de comprarem máquinas, equipamentos para produção mais moderna, e assim, se exportarem sua produção, conseguem fazer isso num preço mais competitivo do que aqueles produtores de países que não recebem esse mesmo tipo de benefício. Portanto, algo super interessante quando a gente pensa num cenário exclusivamente interno. Mas quando a gente pensa numa competição internacional, acaba se tornando uma situação injusta. Então, há um questionamento muito forte em relação a essa política de subsídios agrícolas. Outro tipo de questionamento, o protecionismo, seja ele alfandegário ou não alfandegário. Alfandegário seria um aumento da cobrança de tarifas de importação. Então, o produto importado ele se torna bem mais caro dentro do meu território. Protecionismo não alfandegário é a exigência de condições técnicas, condições sanitárias para aceitar esse produto dentro do meu território. E muitas vezes a exigência é feita com qual intenção? Proteger os produtores de dentro do meu território.
não simplesmente estabelecer um critério mais rigoroso do ponto de vista técnico ou sanitário para melhorar a qualidade dos produtos que vão ser consumidos pela minha sociedade. É no intuito mais de proteger os produtores dentro do meu território. E uma terceira situação que a gente pode colocar, talvez apareça como novidade para alguns de vocês, que é tentar evitar a prática do dumping. E o que é o dumping? O dumping é uma prática que parece ser uma promoção, mas não é de verdade uma promoção. Dumping é uma prática em que os preços praticados no mercado ficam abaixo do real valor de mercado. E quando esse preço fica abaixo do real valor de mercado, ele passa a ser muito mais atrativo aos consumidores, que acaba tendo o produtor e deixando os outros produtores de lado. E essa é a intenção de quem pratica o dumping, porque à medida que ele vai eliminando a concorrência, ele pouco a pouco vai ajustando o seu preço até voltar esse preço a uma certa normalidade de mercado. Só que quando esse preço volta à normalidade de mercado, o que aconteceu com a concorrência? Ela já perdeu muito espaço. Para dar um exemplo bem simples, a gente olha para o setor de calçados no Brasil. Os produtores de Jaú, de calçado feminino, de franca, de calçado masculino, sofrem muito com a concorrência chinesa. O produto chinês entra muito barato no Brasil por conta de um dumping. E de onde vem esse dumping chinês? Vem da possibilidade da superexploração da mão de obra e da desvalorização da moeda chinesa. Os produtores do Brasil não conseguem competir com o preço chinês, perdem espaço para o produto chinês e que pouco a pouco esse produto chinês vai se adequando em termos de preço no mercado nacional. Joia? Então, essas são as grandes disputas dentro da OMC. E agora, pensando nessas disputas, pensando nessas relações comerciais, a gente tem que ver o que é mais atual, o que é mais pertinente, pensando no que está acontecendo atualmente no planeta. Trago aqui para vocês, então, dois destaques no que diz respeito ao comércio mundial. O primeiro destaque diz respeito à própria OMC. A OMC, ela se reúne periodicamente e essas reuniões fazem parte de rodadas de negociação. A atual rodada de negociações pertence a uma rodada iniciada no ano de 2001, que a gente chama de rodada Doha, porque ela teve início na cidade de Doha, no Catar, mas também chamada de rodada do desenvolvimento. Qual era o propósito da rodada Doha? Liberalizar o comércio mundial, ou seja, tornar o comércio mundial mais isento de cobrança de tarifas alfandegárias, permitindo aí uma maior circulação de mercadorias entre os países, uma maior circulação de dinheiro também entre os países. Mas um entrave muito grande que foi encontrado nessa rodada Doha foi a política de subsídios agrícolas, em especial dos Estados Unidos e da União Europeia, no qual as nações subdesenvolvidas, principalmente aquelas que são muito dependentes das exportações agrícolas, questionavam essa política de subsídios. Muita negociação aconteceu, muitos encontros aconteceram, mas não houve nenhum tipo, turma, de definição sobre qual seria o destino dessa política de subsídios dos Estados Unidos e da União Europeia, bem como essa maior liberalização do comércio internacional. Portanto, a gente pode falar que a rodada Doha ela se encontra numa situação indefinida. O que chama a atenção dentro da rodada Doha é um grupo chamado G20 Comércio. E aí eu peço um cuidado muito grande de vocês. Existem dois grupos no mundo chamados de G20. Existe um grupo chamado G20 Grandes Economias, formado pelas 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia. O Brasil faz parte desse G20 Grandes Economias. E este G20 específico do comércio internacional, que é o G20 Agrícola ou o G20 Comércio, no qual nós temos 20 nações que são grandes exportadoras agrícolas e o Brasil também se encontra incluído. E qual é a grande luta desse G20 Comércio? Fim dos subsídios agrícolas praticados pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Tá? Então estejam atentos a isso, apesar de eu acreditar que isso não seja mais uma grande temática para os vestibulares. Na minha opinião, a grande temática para os vestibulares é esse cenário de guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que já se desenrola há pelo menos 2 anos, e que tem uma relação muito forte com o atual governo norte-americano que vem se encerrando, do Donald Trump, e da doutrina empregada pelo Donald Trump do America First, de colocar os interesses norte-americanos em primeiro lugar.
Quando a gente olha para as causas dessa guerra comercial, fica muito evidente a preocupação do Trump, desse movimento nacionalista, desse movimento protecionista feito pelo seu governo. Por quê? Porque quando eu olho para a relação comercial entre China e Estados Unidos, essa relação é muito mais benéfica à China do que para os Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos têm um déficit nessa relação comercial, a China tem um superávit nessa relação comercial. Ou seja, o saldo é positivo para a China e é negativo para os Estados Unidos. Qual era a ideia do Trump? Vamos tentar pelo menos empatar. E para tentar empatar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar menos da China e vender mais para a China. Mas será que os chineses estão dispostos a fazer esse tipo de negócio? A mudar o comportamento da sua balança comercial? Difícil, né? Porque ninguém quer ter prejuízo, todo mundo quer sempre ganhar. Mas uma coisa que fazia muito essa balança se tornar negativa para os Estados Unidos era a saída de investimento dos Estados Unidos em direção à China. E por que investimentos saem dos Estados Unidos em direção à China? Pelas vantagens conferidas ao governo chinês para os empresários, não só norte-americanos, mas do mundo inteiro. A mão de obra muito barata, a legislação trabalhista super flexível, a legislação ambiental super flexível, doação de terrenos, infraestrutura adequada de transporte, energia, comunicação. Então, o que o Trump pensou? Eu preciso conter a migração dos empregos norte-americanos para a China, conter a migração de investimentos americanos para a China e preciso, de alguma forma, tornar a minha balança comercial com a China mais equilibrada ou superavitária. Então, eu preciso, de alguma forma, mudar a minha relação com a China. E aí, diante dessa situação, o que a gente percebe? A gente percebe que o protecionismo norte-americano ele começa a dar as caras. Então, eu vou aumentar a tarifa de importação do produto chinês. Porque se esse produto chinês fica mais caro no território americano, o que o produtor vai pensar? É melhor produzir nos Estados Unidos do que continuar produzindo na China, se o meu foco é vender no território norte-americano. Mas se os Estados Unidos fazem uma política protecionista em relação a produtos chineses, os chineses vão aceitar isso passivamente? Não. Os chineses também vão atuar com protecionismo comercial em relação aos produtos norte-americanos, ou seja, ficam sempre empatando esse tipo de situação, fica sempre tendo uma reação um em relação ao outro diante desse tipo de situação. Um elemento que chama bastante atenção dentro dessa disputa comercial diz respeito à tecnologia 5G, que faz proporcionar a existência da internet das coisas, que vem se desenvolvendo no Brasil e que muito em breve teremos acesso bem amplo a essa tecnologia. Existe uma empresa chinesa, a Huawei, que conseguiu desenvolver muito rapidamente a tecnologia 5G. E que o governo americano impede o uso dessa tecnologia chinesa para fazer com que empresas americanas e de países aliados dos Estados Unidos use a tecnologia 5G desenvolvida nos Estados Unidos, justamente para prejudicar a relação comercial da China com outros países e dificultar a inserção dessa empresa chinesa em outros países com essa tecnologia. Ao mesmo tempo que essa situação comercial acontece, é importante lembrar que nessa relação entre Estados Unidos e China, há um azedamento, não só pela disputa comercial, mas pelo contexto de pandemia. Da criação, do ponto de vista cultural, de um sentimento contrário à China, responsabilizando a China pelo desenvolvimento, pela criação, como algumas mentes imaginárias soam, do Covid-19, esse vírus que hoje atrapalha tanto as nossas relações econômicas e cotidianas. Não é uma criação chinesa, ele surgiu na China, mas não é uma criação artificial para prejudicar a economia mundial. Mas esse tipo de fake news, de sentimento negativo, muitas vezes aparece e traz um cenário ainda mais negativo dentro dessa guerra comercial. O que eu acho importante vocês terem em mente a partir de agora? Esse resultado da eleição norte-americana vai mudar muito esse jogo comercial. Provavelmente, essa tensão tende a diminuir com a ascensão do Biden ao poder. Esse multilateralismo que tinha sido deixado de lado pode vir à tona. Mudança em política ambiental, mudança em política comercial, pode aparecer agora com esse novo governo. São expectativas, a gente está tendo essa aula aí na metade de novembro praticamente, mas que logicamente podem se alterar no decorrer da história. Beleza? Para o momento,
é isso que a gente tem. Para fecharmos, turma, essa aula, nós vamos olhar para os destaques do comércio brasileiro. E assim, vocês ficam preparados para poder fazer os exercícios. São 3 os destaques que eu quero passar para vocês, que são mais recentes, mais importantes em relação ao comércio brasileiro. O primeiro desses destaques tem muito a ver com as parcerias comerciais brasileiras, seja no sentido de exportação, seja no sentido de importação. O Brasil é um país bastante diferenciado nesse sentido. O Brasil é conhecido como um global trader no comércio internacional, ou seja, um comerciante global. E o que é um comerciante global? Um comerciante global é aquele país que tem múltiplas parcerias comerciais. E que, por ter múltiplas parcerias comerciais com diversas partes do mundo, acaba não tendo uma relação forte de dependência com uma nação ou bloco econômico. Quando a gente olha para a situação atual do Brasil, que essa tabela de alguma forma nos ajuda um pouquinho a perceber, claro que a gente tem parcerias que são importantes. Hoje, a nossa principal parceria é com a China, se pensarmos individualmente em termos de país. Se pensarmos individualmente enquanto bloco econômico, a União Europeia representa a nossa segunda maior parceria comercial, representa a nossa principal parceria comercial enquanto bloco, e se misturar países e blocos, aí a União Europeia fica em segundo lugar. Historicamente, os Estados Unidos, que ocupavam a primeira posição, caem nesse sentido de países e blocos para a terceira posição, e a Argentina, que é o nosso principal parceiro de Mercosul, acaba ficando em quarto lugar dentro dessa parceria comercial. Quando eu olho para essa movimentação na ordem de bilhões de dólares, o que a gente percebe é que o peso da China, mesmo sendo significativo, ele não chega à metade da balança comercial brasileira. Gira em torno de 40% a nossa dependência em relação à China, se a gente comparar com diversos países e regiões do planeta. Então, isso é muito importante ter em mente. E por que é muito importante ter essa posição? Se a gente não tem uma economia muito atrelada a um país específico, a um bloco específico, a gente tem uma autonomia, vamos dizer assim, relativamente maior em transformar as nossas relações comerciais, em buscar novas parcerias comerciais e modificar as nossas parcerias comerciais. Um retrato ou um reflexo muito importante dessa nossa posição foi lá na crise de 2008, que os países que tinham uma relação muito forte com os Estados Unidos entraram rapidamente na crise e que o Brasil, que não tinha uma relação tão intensa, tão grande dependência com os Estados Unidos, conseguiu de alguma forma passar um pouco mais ileso dessa profunda crise econômica. Então, esse é um primeiro destaque que eu trago para vocês. Segundo destaque, saldo da nossa balança comercial. A gente tem 2 grandes possibilidades de saldo. Déficit, quando você importa mais do que exporta, e superávit, quando você exporta mais do que importa. Até existe uma situação de balanço em equilíbrio, quando você tem mais ou menos equilibradas as exportações e as importações. No caso do Brasil, o que a gente percebe hoje? Tendência de superávites na balança comercial, de retomada de superávites. Em torno aí de 70 bilhões de dólares gira mais ou menos esse saldo da nossa balança comercial. E por que há essa tendência de retomada de superávites? Porque houve um momento em 2015, 2016 que tivemos déficits, mas que agora a situação nos mostra que conseguimos exportar mais do que importar. Primeira causa que leva a essa situação de superávit que eu coloco aqui para vocês tem a ver com a grande dependência do mundo em relação às commodities brasileiras. Ferro, manganês, bauxita, soja, milho, algodão, carne bovina, de frango, suína, e são produtos que inundam vários países do planeta. E que isso faz com que dinheiro que vem de fora entre no nosso território. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que a cotação da nossa moeda ajuda muito a vir esse dinheiro de fora para o Brasil. Hoje o real se encontra extremamente desvalorizado em relação ao dólar. Estamos falando aí na casa de 5,50, 5,60. Claro que tem essa oscilação de câmbio, mas o real já foi muito mais valorizado há não tanto tempo assim atrás. Quando a gente tem uma moeda desvalorizada, para quem tem dólar e vem comprar no Brasil, o produto brasileiro sai muito barato.
e isso estimula a se comprar em um volume muito significativo. Então, isso ajuda as nossas exportações a aumentar. Ao mesmo tempo, como a nossa moeda se encontra desvalorizada, o custo de uma importação se torna muito mais alto. Então, a nossa moeda desvalorizada estimula a exportação e desestimula a importação, que também é desestimulada essa importação por conta das dificuldades econômicas que o país atravessa. A capacidade de consumo da sociedade é relativamente menor, portanto, a capacidade de importar produtos se torna relativamente menor. Se eu importo menos e eu exporto mais, a tendência é meu saldo ficar positivo nessa balança comercial. E um último destaque é um problema, é um destaque negativo, que é o destaque negativo do custo Brasil. Produzir no Brasil custa muito caro e desestimula a vinda de investimentos para o nosso país, ou faz com que investimentos deixem nosso país em direção a outra nação. E o que é esse custo Brasil? É o maior custo de se produzir dentro do nosso território. Esse maior custo de se produzir dentro do nosso território gera produtos que se tornam mais caros ao competirem com produtos de outros países. E isso faz, turma, com que a nossa economia se torne menos competitiva. O que leva principalmente a esse maior custo de produção no Brasil? Dois problemas estruturais, de transportes e ligado ao sistema tributário. Ao sistema tributário, muitos impostos que incidem sobre a produção e venda de mercadorias do Brasil. Isso torna o produto mais caro quando ele vai ser exportado. O problema dos transportes, a gente vai analisar mais a fundo nas duas próximas aulas que a gente tem para fechar o nosso material. Mas há um predomínio muito grande do transporte rodoviário no Brasil, pensando em carga e pensando em passageiros, mas pensando em carga, principalmente nessa questão do transporte. O transporte rodoviário, por mais que ele seja bem interessante pela flexibilidade que ele tem, né, de você poder ir para qualquer região com bastante facilidade, ele tem uma capacidade de carga muito pequena, um consumo de combustível pela carga transportada muito elevado, tem um custo de manutenção de rodovias muito elevado, que a gente vê isso na cobrança de pedágios, e todos esses custos se somam ao custo da mercadoria, fazendo com que essa mercadoria se torne, portanto, mais elevada em termos de custo. Então, à medida que a gente diversificar a nossa infraestrutura de transporte, à medida que a gente tiver um sistema tributário mais justo dentro do território, talvez a gente consiga recuperar essa competitividade. Existem reclamações em relação à mão de obra menos qualificada no Brasil, existe reclamação em relação à burocracia no Brasil, de mudança de lei, de regra com bastante frequência, que dificulta a produção econômica, mas o grosso mesmo é esse problema de logística de transporte e de impostos no nosso território. Beleza? Espero que tenha me feito claro dentro dessa explicação, que vocês tenham acompanhado legal. Façam seus exercícios, esclareçam suas dúvidas e continuem se cuidando. Grande abraço, até um próximo encontro nosso. Fiquem bem. Tchau, tchau.